Agora eu vou iniciar um crop top, tamanho P. Aqui eu vou iniciar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tô usando a linha Anne, agulha número 3, tá? Aqui eu fiz 16, uma correntinha com 16 pontos de trança. Agora eu vou segurar aqui no último ponto, vou fazer mais 3. 1, 2, 3 e vou colocar aqui no último ponto e vou fazer essa volta de ponto alto. Aqui um ponto alto em cada ponto de trança. Esse é um crop top que eu já fiz, gostei do modelo, achei muito bonito, ele é simples e é fácil de fazer. Aqui um ponto alto sobre cada ponto de trança. São uma correntinha com 16 pontos. Tô fazendo com a linha Anne. Aí cada ponto alto sobre cada ponto de trança. Depois vocês dão uma olhada nas fotos desse crop top lá no meu Facebook, Criarte Crochê Natália, também no Instagram. Eu vou tentar fazer ele em 2 vídeos, porque senão fica muito demorado fazer em um vídeo só. E às vezes eu tento fazer em 2 e acaba ficando grande e acabo tendo que fazer em 3 ou mais. Aqui eu fiz 16, então eu vou deixar esse último, quando chega aqui no número 15, né, que são 16 correntinhas, não faço nesse último. Então aqui nesse 15 aqui, que é o último ponto, eu vou estar fazendo 7 pontos altos no mesmo espaço. Eu já fiz 2, são 7 para fazer a volta. 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos no mesmo espaço aqui para tá fazendo essa volta. Para tá fazendo essa curva aqui, essa parte e não ficando oval assim. Então são 7 pontos altos e segue um ponto sobre cada ponto de trança. Um ponto alto sobre cada ponto de trança, pra gente formando a parte do bojo. Lembrando que é um tamanho P. Iniciei com 16 correntinhas, 16 pontos de trança. Na volta aqui, quando a gente vai fazer a curva, são 7 pontos no mesmo espaço. Eu tô usando a linha Anne, agulha número 3. Aqui ponto sobre ponto. Ele é muito simples, mas fica muito bonita. Aqui a gente tá quase chegando no final. Aqui quando eu chego no último, olha, coloco ponto sobre ponto. Aí eu vou fazer 3 pontos de trança, 3 pontos corrente. Vou virar o trabalho. E nesse primeiro aqui, olha, nesse primeiro eu coloco aqui em cima. Nos demais eu vou colocar entre um ponto e o outro.
Eu coloquei nesse aqui em cima do ponto, só que agora nos demais eu vou colocar aqui entre um ponto e outro. E vou fazer assim, até chegar aqui no meio, onde vai ter os aumentos. Entre um ponto e outro, eu vou fazendo ponto alto. Eu tô fazendo bem devagar, tentando explicar bem detalhado. Eu sei que muita gente já sabe fazer, mas tem sempre aquela pessoa que faz diferente, aquela que não sabe fazer dessa forma. Então, entre um ponto e outro, eu vou fazendo o ponto alto. Até chegar aqui no meio, onde vai ter o aumento. Tô quase chegando aqui no meio. Aqui esse meio é aquela parte onde onde fiz a volta. Eu coloquei 7 pontos altos no mesmo espaço, no mesmo ponto de trança. Então são 7, então são 3, eu faço 3 de cada lado. 3 pontos aqui. Quando chega aqui, no meio aqui, pra ficar 3 de um lado e 3 do outro, aqui nesse do meio eu vou colocar o ponto alto em cima. Não mais entre um e outro, senão em cima. Peraí. Eu vou colocar aqui em cima. E nesse mesmo ponto aqui, eu vou fazer, olha, coloquei em cima aqui. Nesse que fica no meio, que é 3 para um lado e 3 para o outro. Então, aqui no meio eu faço ponto alto em cima. Eu faço 2 vezes no mesmo ponto, no mesmo espaço. Aí eu vou dar um ponto de trança e vou fazer mais 2 vezes em cima desse mesmo ponto. São um total de 4 pontos altos no mesmo espaço. 2 pontos altos de um lado, um ponto de trança para separar, 2 pontos altos, e aqui eu vou seguir do mesmo jeito, um ponto entre cada ponto alto, não mais em cima, senão no meio. Aqui o ponto alto em cima a gente só faz aqui no primeiro, quando vira o trabalho, e aqui nesse do meio, que eu fiz 7 pontos na primeira carreira, então são 3 de um lado e 3 do outro, sobrariam no meio, que é onde eu fiz os 4 pontos altos. 2 pontos altos, um ponto de trança, que é o aumento, mais 2 pontos altos, e agora eu vou fazendo ponto entre cada ponto de trança aqui. Vou fazendo os pontos altos entre cada ponto de trança. Os pontos agora são um entre o outro, não mais em cima, senão no meio de cada ponto. Para um bojo pequeno, comecei com 16 pontos de trança e vou estar fazendo 8 voltas assim, de ponto alto, indo e voltando, sempre os aumentos na parte do meio, para um bojo tamanho pequeno. Olha que já tô quase chegando aqui no final. Olha que tá faltando 2 pontos pro final. Então, vou colocar aqui entre esse ponto, o penúltimo, e quando chega no último ponto aqui, eu vou colocar em cima dele. Porque senão o trabalho não vai ganhar forma, ele vai ficando redondo dos dois lados, aqui e aqui. Então, para ele continuar assim quadrado, eu coloco o ponto em cima. Faço 3 pontos de trança, viro o trabalho, e sempre que viro o trabalho, faz o ponto alto em cima do último ponto que foi feito.
E continuo fazendo o trabalho. Agora já não vou colocar aqui, senão nesse da frente. Olha, fiz um ponto em cima aqui do último trabalho. E agora nesse meio aqui, eu continuo fazendo ponto alto entre um e outro. Até chegar aqui no meio de novo, onde a gente vai fazer o aumento. Entre um ponto e outro, eu faço ponto alto. Eu vou fazer as 8 voltas assim. Todo em ponto alto e os aumentos sempre aqui no meio, com um ponto de trança, para ir separando um lado do outro. Agora eu vou, olha aqui, vai colocar no meio normal. Agora quando chega aqui, nesse espaço do meio, que foi o ponto alto, eu vou colocar 3 vezes 3 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3. Aí, na volta de baixo, eu coloquei 2 aqui. 2 de um lado, um ponto alto e mais 2. Agora, nessa volta aqui, eu tô colocando 3 pontos altos, um ponto de trança e mais 3 pontos altos do mesmo lado. Olha, nessa parte de baixo que eu deixei um ponto aqui de separação, coloquei 2 pontos altos, um ponto de separação e 2 pontos altos. Nessa outra eu coloquei 3 pontos altos no mesmo espaço, um ponto de separação e fiz mais 3 pontos altos. E agora eu continuo um ponto com pontos altos entre um e outro, sempre nesses espaços entre um ponto e outro. Com esse modelo de bojo aqui, pode fazer os cropped, pode fazer biquíni. Depois a gente vai colocar o bojo, que não vai estar deixando ver nada por esses espaços que ficam entre um ponto e outro. E assim continua os pontos altos entre um ponto e outro. Tô quase chegando aqui no final. E vamos fazer da mesma forma. Chegamos aqui, olha, no penúltimo ponto, coloco aqui normal entre um e outro. E sempre no último ponto, colocar em cima. Faz o ponto em cima aqui do último ponto de trança. Dá 3 pontos de trança, vira o trabalho. Quando vira, coloca esse ponto de trança em cima do último ponto que foi feito. E agora, coloca outra vez entre um ponto e outro, a gente vai fazendo os pontos altos. No total de 8 voltas para um tamanho P. Essa linha é a linha Anne. Eu vou continuar fazendo aqui ponto alto entre cada ponto, até chegar aqui no meio na hora do aumento.
E no total de 8 voltas para um bojo tamanho P. Aqui eu tô quase chegando no meio já. Quando chega aqui nesse espaço, que é o aumento que eu deixei um ponto de trança, aqui na segunda volta, eu fiz 2 pontos altos, um ponto de separação, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Na segunda aqui, no caso seria a terceira, né? Na terceira, eu fiz 3 pontos altos no mesmo espaço, um ponto de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora eu vou fazer dois pontos altos, um ponto de trança, que é o ponto de separação, no mesmo espaço e mais 2 pontos altos. E continuo fazendo ponto alto entre cada ponto que foi feito na parte de baixo. E assim vai aumentando o bojo. Essa é a parte do aumento. E vou fazer assim até chegar aqui no final e vou voltar da mesma forma. Serão 8 voltas desse mesmo jeito, que é para um tamanho P. Um bojo tamanho P. Olha como tá ficando. Eu vou continuar fazendo aqui ponto alto entre cada ponto alto que já foi feito. Aqui já tô quase chegando novamente no final. Lembrando que aqui no último ponto a gente coloca em cima do último ponto 3 pontos de trança. Vira o trabalho. Sempre que virar o trabalho, coloca o próximo ponto em cima do último que foi feito. E os outros não coloca em cima, senão